O Jefferson, vamos falar do jogo de amanhã. Vamos falar do jogo de amanhã, vamos falar de Depay. Mas, Jefferson, deixa eu falar um pouco do Timão. É um assunto que eu tô devendo pro público. Para quem não sabe, né? E muita gente não sabe, a audiência ela é rotativa. Eu acabei me manifestando na época no Twitter explicando que que eu não continuaria mais com o projeto do Timão. Eu expliquei, foi boa, né? Eu expliquei lá na live do Corigão Pistola, junto com o Cauê, junto com o Samuca, que na época foram as pessoas que fizeram a aquisição do Timão e nós gravamos um podcast. E lá eu também tive a oportunidade de falar, mas é natural também que com uma audiência rotativa, muita gente ficou a ver navios, né? E também na live do N7, a nossa live de inauguração, que eu e o meu parceiro Jardel fizemos, eu também expliquei um pouquinho, mas como eu acabei de falar, é natural que nem todos tenham acompanhado. Pessoal, o assunto agora é o Timão e eu vou ficar de olho no chat, tá? Então, se aparecer alguma pergunta sobre o Timão, sobre o que eu tô falando aqui agora, eu vou escrever aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, que eu nunca coloquei o Timão à venda, né? Eu não coloquei o Timão na OLX. Eu nunca me planejei me desfazer do Timão. Mas foi uma oportunidade, sabe aquela oportunidade de negócio, né? Aquela oportunidade de mercado. Foi o que aconteceu comigo. Eu vinha já num processo de. Como é que eu posso dizer? Que eu tava um pouco desestimulado, eu tava um pouco sem vontade de participar das lives. Para quem é do tempo raiz do Ultimão, cara, eu fazia live todo dia. Vocês estão vendo essa live que eu tô fazendo aqui agora? Vocês estão vendo o Drill fazendo live todo dia? Acho que o Mano Brito tá numa pegada de fazer live todo dia. Cara, eu fiz live todo dia no Ultimão durante muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Sabe? É... Então, acabou que sendo uma rotina cansativa, repetitiva. Eu também tive um processo profissional a partir da pandemia. Enquanto a pandemia ela foi prejudicial para muita gente, não tem uma relação direta com a pandemia, tá? Mas no início da pandemia eu recebi uma oportunidade no meu trabalho, que foi uma grande oportunidade, foi uma grande experiência, mas que me consumia muito, sabe? Eu passei muito tempo fazendo muita hora extra, e aquilo ali, aos poucos, também foi tirando um pouco da minha energia, tirando um pouco do meu tempo, tirando um pouco do meu tesão em fazer o conteúdo. Depois eu refletindo, até conversando com o Jardel, eu acho que também aos poucos, sem perceber, eu também fui baixando um pouco a guarda, tá ligado? Por exemplo, eu falei aqui no início da live, ó, eu tô acompanhando aqui no celular, ó, sabe? Falando sério agora, pessoal, brincadeiras à parte. A live tá muito bonita, né? Ó, iluminação tá bacana. Cenário, eu dei uma arrumada. Tem umas coisinhas aqui pra, né? Pra enfeitar, entre aspas. Quadro do Coringão que eu ganhei de presente da nossa amiga Thaís. Placa de 100 mil inscritos. Então, a gente deu uma arrumada, sabe? Cara, as últimas lives estavam muito ruins em termos de qualidade. Eu tava fazendo live com ambiente escuro, sabe? Eu já tava totalmente relaxado. Então, eu não sei se eu perdi a audiência por isso ou se por isso eu perdi. Eu não sei se eu relaxei e eu perdi a audiência ou se eu perdi a audiência porque eu relaxei. Mas fato é, eu tava numa rotina meio cansado, abusado. Teve o nascimento do meu segundo filho, que também, sabe, ia mexer com a minha rotina. Então eu estava numa rotina de trabalho muito puxada. Eu estava, quando eu me desfiz do Ultimão, eu estava com o Daniel com apenas 4 meses. E a verdade é que eu tava estafado, sabe?
Por exemplo, um grande marco do Yutimão eram as lives de pós-jogo, né? Quando a gente encerra o canal, a gente já não fazia mais live de pós-jogo. Então vamos lá, para pensar. Nós tínhamos live todo dia. Todo dia, evidentemente, de segunda a sexta. Quando acontecia alguma coisa, a gente fazia live. Técnico demitido, a gente fazia live. No sábado anunciou o Meia William, a gente fazia live. Era muito conteúdo, era muito conteúdo. E isso ao longo do tempo é muito puxado, muito puxado. Quantas e quantas vezes eu não abdiquei de muita coisa com a minha família por causa da programação? Eu viajava e domingo tinha jogo de 4 horas, a minha programação de volta de viagem era o calendário do Corinthians, né? Para fazer uma viagem eu tinha que ver, tem jogo no sábado? Porque tiver jogo no sábado, já fiz lives, já fiz vídeos em viagem, mas é ruim, né? Então eu evitava. Então tudo isso, durante muito tempo, acabou se tornando cansativo. Mas a venda do Yutimão, ela foi um conjunto de fatores. Repito, eu estava no momento profissional bastante puxado, eu estava no momento pessoal com o nascimento do meu filho, 4 meses, hoje ele já tá perto aí de completar 2 anos. E aí, aliado a tudo isso, a audiência já não era mais a mesma, pessoal. Então, assim, você tem um canal de 250 mil inscritos, você tem um canal... Por exemplo, você tá vendo o que o Drill tá fazendo agora? Cara, o Drill abre live, ele, assim, pra baixo, eu tô falando assim, na baixa, tá? Na baixa. Eu não tô falando agora de Memphis, né? Sempre quando chega uma notícia dessa, a audiência em geral dos conteúdos de Corinthians, elas sobem. O Drill por baixo, ele tem 700, 800 mil pessoas para falar. E eu tô elogiando, tá? E, cara, era muito isso. O Yutimão era muito isso. Tinha vez, olha que eu vou falar para vocês. Tinha vez que eu tava de bobeira em casa, final de semana. Eu tô falando isso no auge, tá? Eu ligava a câmera, cara. Eu abria a live. Pra, assim, não tinha assunto específico. Eu só ligava a câmera. Um sábado, minha esposa foi pro shopping com o pai dela. E eu ficava em casa e falou, vou ligar a live. E ligava a live, era 1.500 pessoas. Então, assim, é o que eu sempre falo, quem faz conteúdo quer ser visto. Então, ao longo do tempo... Aí eu não sei. Eu não sei se eu perdi a audiência porque, com o passar do tempo, eu perdi qualidade. Não sei. Eu não vou ficar me fazendo de vítima do YouTube, que eu não acho isso legal. Eu acho que o YouTube é uma baita plataforma, sem sombra de dúvidas, tá? Evidente que pode ser que tenha mudança de algoritmo, não. Mas também, assim, eu não tenho como ficar julgando. Eu também não gosto de ficar me colocando na posição de que, não, eu sempre fui bom e o YouTube parou de me recomendar. Não sei, tá? Mas fato é que a audiência ela caiu muito. Caiu muito por quê? Porque minha qualidade caiu? Não sei. Caiu muito por quê? Porque a concorrência aumentou? Isso aí eu acho que é um fator bem complicador, né? O meu timão hoje é uma potência, mas eu comecei antes do meu timão. Nem existia meu timão. O meu timão hoje, eu não sei a programação do meu timão ao pé da letra, mas o meu timão tem live às 9, às 11, às 13, às 15. Você olha aí, o meu timão é quase que uma programação 24 horas. E o meu timão, qualquer programinha, 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Pessoal, qualquer programinha, não estou falando de forma pejorativa. Eu só quis dizer que qualquer programa que eles fazem, independentemente de quem está no programa, eles têm uma audiência acima da média das outras pessoas. Então, o meu timão hoje, entre aspas, é um problema para quem quer produzir conteúdo, para quem quer ser visto. Questão de concorrência. Então, e tem esse fator que o Wellington está dizendo, né? Muitos jornalistas que têm uma grande visibilidade fazendo lives, muita gente migrou para esse ramo, né? Mas, enfim, pessoal, o fato é que eu também já não tinha mais a mesma audiência. E assim, pessoal, quem faz conteúdo quer ser visto. Quem era visto frequentemente para 1.000, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, e quem é das antigas aqui sabe
que eu ligava a câmera e batia isso, 1000 pessoas, fácil, fácil. Fazer live para 100, 200 pessoas, é humanamente impossível você não perder o tesão. Sabe? É humanamente impossível. Então, aí foi o que aconteceu. Talvez se eu tivesse persistido nos mesmos formatos, fazendo live todo dia, poderia ser que do mesmo jeito que o algoritmo supostamente deixou de me entregar, voltasse a me entregar. Pode ser, né? Mas fato é que eu não resisti a tudo isso. Ao meu momento pessoal, ao meu momento profissional, a baixa na audiência, né? O próprio Jardel falou que fez live comigo, eu nem lembrava, para 2, 3 mil pessoas, eu não lembrava. Para mim o Jardel já tinha começado a participar ali de uma era de mais baixa, né? Então, pessoal, é humano. Eu acho que vocês entendem, né? Mas repito, eu nunca coloquei o Ultimão à venda. Mas teve uma vez que eu escrevi no antigo Twitter assim. Ou seja, já era algo que estava na minha cabeça, né? O Carlos Henrique já era monetizado? Sim, Carlos, já era monetizado. Ganhava um dinheirinho legal. Era um dinheirinho legal, tá? Só que assim, aí eu comecei a pensar, cara, tudo que eu construí, essa marca aqui, né? E Ultimão, se eu fosse vender, quanto que eu ganharia com isso, né? Aí eu escrevi no meu Twitter. Porque, o Vitor tá lembrando aqui, uma vez você falou que o Jardel deu um fôlego a mais pro canal. Perfeito, Vitor. Quando o Jardel entrou, já foi um tempero a mais, né? Já foi um fator diferente ali pra me dar um gás. E assim, galera, abrindo um parênteses aqui, e eu já falei isso várias vezes, e vou falar quantas vezes forem necessárias. O Jardel foi uma bênção na minha vida, tá ligado? Amizade, muitas coisas. Eu passei por uma situação o ano passado que ele me ajudou demais. Conselhos, às vezes o simples fato de você ouvir, né? Você ter alguém ali para conversar, você ter alguém ali para falar o que você tá passando. E o Jardel foi muito importante para mim. Então, assim, ele foi uma bênção para mim. É uma amizade que agradeço a Deus aí. A gente sempre se fala, a gente sempre tá trocando ideia. Mas, de fato, a integrar o Jardel lá no Ultimão deu um gás. Se não fosse ele, possivelmente eu teria parado antes. Mas, enfim, eu confesso que eu sou um pouco prolixo e vou tentar ser um pouco mais objetivo. E aí eu escrevi no meu Twitter exatamente isso. Se eu fosse vender o Ultimão, por quanto eu venderia? Quanto que vale, né? Porque o Ultimão, um canal no YouTube, uma marca como essa, não tem uma tabela, né? O Victor tá dizendo, o Jardelzinho parece ser um cara incrível. Eu garanto, ele é. Ele é um cara muito pica. Ó, o Luke Werneck, salve, Diegão, eu sou das antigas, desde antes de você gravar com o podcast mão. Aqui é old school. Pô, Luke, muito, muito obrigado. Ainda tem esse detalhe, né, que eu participei mais de um ano lá do podcast mão. E tenho muito orgulho disso também. Tenho muito orgulho de tudo que eu consegui conquistar através do Ultimão, através do trabalho aqui no YouTube. Então, eu coloquei essa mensagem lá no meu Twitter de forma absolutamente despretensiosa. Se eu fosse vender o Ultimão, por quanto eu venderia? Quanto que vale? E ficou. Ficou. Nunca tive essa pretensão, assim, nunca... eu nunca imaginei que isso fosse possível. O Bruno Henrique, essa live vai até o Memphis aterrissar. Não, cara, eu não posso passar esse tempo todo, tá? Mas valeu aí pela participação. E aí o pessoal lá do Coringão Pistola, o Cauê foi a pessoa que falou diretamente comigo sobre as negociações. E, cara, curiosamente, eu tinha um valor em mente. Eu compartilhei a ideia desse valor com algumas pessoas. E aí, quando o Cauê veio falar comigo, foi por esse valor que eu vendi. Aí eu pensei, pô, cara, eu não tô conseguindo mais manter a rotina, manter a qualidade. A qualidade caiu muito, cara. Eu fiz essa autocrítica depois. Eu não tava mais preocupado com áudio. Eu não tava. Inclusive, vou comprar um microfone top aqui para nós. Botar um microfone aqui do Silvio Santos. Vou comprar um microfone top. Obviamente, eu me escuto nas lives. O áudio não tá ruim. Mas eu quero profissionalizar aí a bagaça. Vou comprar um microfone top. Cara, eu deixei muito a qualidade cair. Imagem,
áudio, cuidado, né? O cuidado, às vezes pequenos detalhes, sabe? A arte da a capa pro YouTube. Então, já não tava legal. Essa é a verdade. E aí o Cauê, né, em nome do Coringão Pistola, foi a pessoa, Cauê Arnese, que inclusive hoje trabalha dentro do clube, né? Ele me contatou, ele me sondou, nós negociamos. Aí eu pensei, cara, aconteceu o que eu não imaginava. Os caras topam pagar o que eu tô pedindo, à vista, pagamento à vista, tá? Eu tive uma outra sondagem antes deles, de um portal, desses portais aí de Corinthians, que eu não vou falar o nome, que foi uma proposta muito parecida, mas que ia pagar parcelado, tá? Eu tava até disposto a aceitar. Não era um parcelamento longo, era apenas em 5 vezes. Eu tava até disposto a aceitar, mas acabou não dando certo. E aí, cara, o Cauê veio, ofereceu o valor que eu queria. Eu falei, ó, agora vai, agora vai. Eles, além do valor que eles me pagaram, e foi tudo certo, não tive nenhum problema. Eles pagaram para eu ir para São Paulo, né? E como foi uma viagem um pouco em cima da hora, não é barato, né? Ir de volta para São Paulo, de passagem, se não me engano, na época eles gastaram acho que uns 3 contos. Eu falei, ó, eu pedi, né? Ó, já que vai ter isso aí, vocês pagam para eu ir, para poder precisar, não precisava, dava para resolver tudo, documentação, tudo, né? Tudo online, mas eu fiz questão, eu fiz esse pedido, eles aceitaram, né? E aliás, o pessoal durante a negociação, durante a transição, eles foram muito corretos comigo. E aí, pessoal, eu decidi aceitar, tá? Eu não quero falar de valor porque eu acho que acho que não é legal, né? Não é legal eu vir aqui. Certamente não foi nenhum dinheiro que mudou a minha vida, não foi, tá? Mas foi um dinheiro que, dentro do contexto, eu achei legal. Eu achei legal. Falei, por essa grana eu topo. Só para matar um pouquinho a curiosidade de vocês, e eu não vou falar aqui o valor, de fato, mas, por exemplo, no final do meu período do Yutimão, eu recebi uma grana do YouTube, né? E já estava na baixa, já era o menor valor que eu passei um bom tempo recebendo uma boa média, mas no final, menos conteúdo, menos conteúdo, menos qualidade, menos grana, tá? Então, qual foi o cálculo que eu fiz na época? Esse valor dos últimos meses de baixa, né, que eu já estava desestimulado, esse valor médio que eu estou recebendo, deixa eu até fazer o cálculo aqui de novo, só para ver se tá certo aqui o que eu vou falar. Vou fazer o cálculo aqui de novo. Mas, ó, esse valor médio que eu estava recebendo dos últimos meses, o valor da venda do canal, ele correspondia a 62 meses. 62 meses. Eu pensei, pô, é como se eu tirasse umas férias e eu tenho garantido esse dinheiro que eu recebo por mês por mais de 5 anos, né? Eu falei, acho que tá bom. Por essa métrica, eu acho que tá legal. Até porque eu não tinha garantia que eu ia continuar produzindo. Até porque eu não tinha garantia que o YouTube ia continuar me pagando. Depois as coisas mudam. Porque pra você que não sabe, pra você ser monetizado, você tem que atingir uma meta. Em que, inclusive, aqui eu ainda não fui monetizado. Mas você precisa manter. Se você cai a produção quantitativamente, o YouTube ele deixa de monetizar. Você deixa de ser um parceiro do YouTube. Então eu fiquei pensando, pô, será que eu vou receber essa laminha que eu tenho recebido todo mês? Eu vou continuar a garantir? Eu garanto esse valor durante 62 meses? Então esse foi meu cálculo. Essa foi a minha ideia. Então eu decidi vender, né? Como eu falei, eu não imaginava, eu não me planejei para isso. Mas aí vem alguns detalhes, tá? Diego, você se arrependeu? Não, eu não me arrependi. Diego, você não teve apego? Apego não, eu tenho carinho pela história que eu escrevi, né? Não escrevi sozinho. Muitas pessoas. Tá todo mundo curioso para saber o valor. Digam, Kenji, eu dei uma métrica aí, mas falar o valor eu não vou. Acho que não é legal. Acho que é o tipo de coisa que não se fala, tá bom? Mas
eu entendo a curiosidade de vocês e não deixei de dar uma dica, né? Então, não tive arrependimento, eu não tive apego, né? O único arrependimento que não é um arrependimento, que eu lamento, é que logo após a transição, eles ocultaram os meus vídeos que eu apareço, tá? Então, eles estão no direito? Sem sombra de dúvidas. Fizeram errado? Não, eles estão no direito. Mas eu fiquei chateado no sentido de que, pô, várias vezes eu queria buscar um conteúdo que eu fiz para poder, né? E eu não podia. Aí eu cheguei a escrever isso no meu Twitter e aí vieram falar comigo: não, Diegão, o conteúdo que você quiser, avisa que a gente manda. Eu falei: não vou. Tá ligado? Não vou. Não vou ficar fazendo isso. Então foi uma coisa que eu não vou dizer que me chateou, mas que eu falei: pô, cara, tem muito. Vou dar um exemplo. Tem foto, tem imagem da minha filha pequena nas lives, tá ligado? Seria legal resgatar. Tem a live de 2018 da vitória no dia 8/8, que, pô, em algum momento eu queria reviver isso. E tá lá, não sei se eles apagaram, não tá mais público, né? E eu também não vou ficar indo atrás dos caras. E a galera que investiu comigo já repassou. Essa galera já repassou o projeto. Hoje o Ultimão não tá mais nas mãos das mesmas pessoas que adquiriram comigo. Então tá nas mãos de quem hoje? Eu não sei. Outra coisa, faltou uma comunicação melhor minha com o público, tá? E eu assumo isso, foi uma falha minha, eu assumo isso. Eu já falei disso em outros momentos. Eu apenas fiz um texto no meu Instagram, que foi um history, que depois sumiu. Eu escrevi um texto no Twitter e falei em vídeos que pouca gente viu. Então, cara, muita gente ficou a ver navios, né? Tanto que quando eu volto a fazer os vídeos com... Desculpa. Volto a fazer os vídeos com o Jardel, eu volto a aparecer aqui, muita gente se questionando o que aconteceu com o Ultimão, o que foi que aconteceu com o Ultimão. Outra coisa que o pessoal que adquiriu o Ultimão fez... Pera aí, rapidinho. Outra coisa que o pessoal que o Ultimão fez, que eu não... não é que eu não gostei também, é que eu acho que me atrapalhou na transição. Porque assim, pessoal, eu tinha quase 260 mil inscritos no Ultimão. Era o meu principal canal de comunicação com o público, porque no Instagram eu tinha mais de 100 mil seguidores, tinha próximo de 100 mil seguidores, mas são públicos diferentes. No Twitter eu tinha 40 mil de seguidores, mas são públicos diferentes. E no meu Instagram pessoal eu tinha 3 mil seguidores. Então eu não tinha como passar o recado para todo mundo. E antes eu não fiz uma despedida, tá ligado? Por que eu não fiz uma despedida? Porque, inclusive, no podcast que eu gravei, que tá, eu vou depois eu não coloquei, mas eu vou colocar na descrição dessa live, vou colocar um comentário fixado. Lá no podcast, junto com o Cauê, junto com o Samuca, tá lá, tá gravado, né? Existia uma possibilidade de, pelo menos por um tempo, tanto eu quanto o Jardel, a gente continuar participando das lives do Ultimão, não mais como proprietário, obviamente, mas para fazer uma transição, né? Então, seria muito mais fácil eu fazer essa transição com o público, né? No próprio canal, falar da mudança. Ah, Diegão, mas eles não postaram o bate-papo? Postaram. Mas é como eu tô falando, é um vídeo só, a audiência ela é rotativa. Ninguém tá assistindo tudo o tempo todo. Então, existia uma ideia, não foi uma promessa, tá? Para ficar bem claro. Mas existia uma ideia de que eu continuasse participando. E aí eu pensei, pô, eu vou participar, né? E aí fica fácil de falar com o público. E isso não aconteceu. Repito, eles estiveram no direito? Sem dúvida alguma.
mas não houve nenhum movimento para que eu pudesse participar de alguma live. Eu só estou explicando isso que aconteceu, mas a falta de comunicação, uma comunicação mais clara, ela é total responsabilidade minha, porque eu poderia até ter feito vídeo no próprio Ultimão antes, divulgando, né? Enfim, eu acho que eu não conduzi bem essa forma, e eu contei com o ovo no da galinha, que eu pensei, os caras vão assumir, mas eu ainda posso participar de 1, 2, 3, 4 lives, então seria uma transição mais natural, mas não aconteceu, né? Para dizer que não houve nenhum movimento, uma vez, me fizeram um convite para participar de uma live de 2 horas da tarde. Eu falei, galera, desculpa, parece que vocês não sabem da minha rotina, não sabem daquilo que a gente conversou. Eu nunca fiz live durante a semana 2 horas da tarde, eu trabalho, né? Eu nunca vi vídeo de YouTube. Então, para não dizer que não houve nenhum movimento, houve uma sondagem. Diegão, vamos participar da live hoje, 2 horas da tarde? Pô, não dá. Entendeu? E acabou, não teve mais nada. Diegão, sempre que você quiser, a casa tá aberta. Eu não ia chegar nos caras, não ia. De forma alguma. Então eu acho que eu pequei nessa minha comunicação com o público. Peço desculpas aí para quem se sentiu desamparado. Eu acho que foi um pouco também do meu... Tava de saco cheio, né? Então, infelizmente, eu acho que eu conduzi mal esse processo. Dito isso, eu vou falar aqui para vocês a maior polêmica de todas, tá? Que aí sim, aí eu fiquei muito chateado. Tá? Quando eu volto a produzir o conteúdo com o Jardel, eu recebi uma mensagem, que eu não vou falar de quem, né? Não tem por que também estar expondo as pessoas. Mas eu preciso ser justo com o Cauê e com o Samuca. Eles sempre me trataram muito bem. Então, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, que eu não vou falar quem foi, muito arrogante, muito mal educado. Eu e o Jardel, nós decidimos no N7, na época, não falar nada sobre. Né? Mas hoje aqui no meu canal eu vou falar, né? O canal do Diegão aqui. Eu recebi uma mensagem muito arrogante, muito mal educada, pelo simples fato de que eu decidi voltar pro YouTube, junto com o Jardel no N7. Você não teve palavra. Você disse que não ia voltar tão cedo. Porra. Não vou voltar tão cedo, mas eu não determinei data, tá ligado? E a vida da gente é muito dinâmica, cara, tá ligado? Eu me desfiz do Ultimão abril para maio, eu fui voltar em dezembro. Num projeto diferente, com uma outra proposta, com uma outra pegada. Muito em respeito ao público. Muito em respeito ao que... a mensagem que pessoas nos mandavam. Diegão, Jardel, volta, comenta Corinthians, tal. O carinho do público, e talvez essas pessoas nunca tenham sentido isso, tá ligado? O carinho do público foi fundamental para que a gente voltasse. Ainda que tenha voltado não no formato ideal, não talvez como nós gostaríamos de fazer, né? Mas não cabia uma mensagem tão arrogante como a que eu recebi. Mandei pro Jardel, mandamos pro nosso jurídico, tá ligado? Você não tem palavra. Cara, que palavra que eu não mantive? Lá em abril eu não imaginava voltar em dezembro. Mas a vida é assim, cara. A vida é assim. Então, se eles acharam ruim, que botasse no contrato. Não é? Que botasse no contrato. Diegão, você tá voltando aqui com a gente, né? E só que é o seguinte, você não pode, pelo menos no YouTube, voltar em 2 anos. Eu assinaria. Eu poderia até me arrepender depois. Eu acho que eu ia me arrepender. Mas na época eu assinaria fácil. 2 aninhos, acho que é o tempo, né? Então eles não fizeram isso. Por exemplo, eu pedi para colocar no contrato. Que eu teria direito de usar os vídeos do Ultimão com o meu intelecto. Ou seja, sou eu falando, sou eu dando uma opinião, eu teria direito de usar esse conteúdo para divulgar nas minhas redes, para fazer algum corte.
Eu coloquei no contrato. Nem por isso eu cheguei lá, pô, botei no contrato e vocês ocultaram os vídeos. Eu não fiz isso, tá ligado? Poderia ir atrás? Poderia. Mas o canal é deles, eles decidiram por ocultar pelo menos os principais vídeos e eu deixei pra lá, tá ligado? Mas eu tenho um contrato. E no contrato diz que eu posso usar. Mas o que você quiser, avisa que a gente manda. Não, não quero. Desse jeito eu não quero. Então, beleza? Expliquei um pouco do que eu passei, né? Do que me fez encerrar o conteúdo. E eu acabei, não sei se eu falei, e se falei eu posso repetir. O único ponto que eu lamentei foram os... Aliás, o único ponto foi a questão dos vídeos de gols, né? Que ali a gente tinha um acervo muito grande, cara, de trabalhos de horas e horas e horas, que era um trabalho que eu gostava de fazer e que realmente ali eu, né, não tive muito o que fazer. Então isso foi o que eu mais lamentei. Então é isso, pessoal. Assim, falei um pouco o que fez o que me fez seguir esse caminho. Falei um pouco da transição com o Ultimão e pode ter certeza que eu falei coisas aqui que eu nunca tinha falado, né? E agora falar um pouco da minha volta, né? A volta pro N7 com o Jardel já foi uma questão do público querendo, do público pedindo, ainda numa rotina muito atordoada, né? Muito difícil. Por isso que a gente faz só uma live por semana, né? Mas foi muito legal voltar com o Jardel. O canal tá aí, a gente atingiu a marca aí de 4 mil inscritos, né? É o que a gente dá em conjunto, né? É o que dá em dupla para assumir de compromisso essa live aí todo domingo. Mas, Diego, e por que você decidiu fazer o canal do Diego Valença? Aí é uma questão muito pessoal da minha rotina, tá? Eu mudei de emprego, aquele emprego que eu falei que lá atrás estava me consumindo muito e etc, etc. Eu mudei de emprego. Hoje eu trabalho em outro lugar, trabalho de home office, não tenho assim, é outra qualidade de vida, é uma outra qualidade de tempo, tá? Então, por isso hoje por exemplo, é muito mais fácil hoje eu ir dormir tarde e poder acordar no horário mais tranquilo amanhã, porque eu vou trabalhar em casa. Então, por eu estar nessa rotina mais tranquila hoje, né, eu comecei a sentir falta, eu comecei a sentir vontade, e mais do que vontade, entusiasmo de estar aqui fazendo isso que eu tô fazendo agora, né? E vou voltar a falar do Drill sim, cara, porque é um cara que tem sido importante nesse meu processo. E eu falei para ele, falei, cara, eu escuto as suas lives, dificilmente eu assisto as lives dele. Às vezes eu tô trabalhando aqui, ó, esse mesmo ambiente que eu tô aqui agora é o ambiente que eu trabalho, tá? Aqui eu tenho um computador, eu tenho um monitor central e lá no canto eu tenho um computador da empresa. Então esse aqui é meu ambiente de trabalho, tá? Eu falei pro Drill, eu escuto suas lives quando eu tô caminhando. Muitas vezes eu trabalho ouvindo a live dele, né? Não tem como ficar assistindo. E, cara, como ele tem a comunidade, o como me remeteu às lives que eu fazia, tá ligado? Então foi um gatilho, foi uma inspiração. Eu já falei isso para ele. E eu tendo mais tempo, por que não fazer? Por que não voltar a fazer? Eu sei que dificilmente eu vou ter a mesma proporção que já tive um dia. E eu de verdade não me preocupo com isso. Mas é muito melhor hoje já tá começando de baixo e toda conquista é uma conquista, sabe? Hoje mesmo, vamos lá, o pico aqui da live, tô com o administrador da live aqui aberto, nós chegamos até 128 pessoas. É muito bom, é muito legal. Então, é isso, pessoal. A mudança de rotina também, para mim, profissionalmente falando, né, me fez querer voltar, tá? Eu não quero assumir nenhum compromisso com vocês ainda. Pessoal, toda segunda, quarta e sexta, live 11. Não quero ainda. Porque quem já me conhece aí de mais tempo, quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu gosto de cumprir com meus compromissos. Então, a minha ideia é produzir. Eu quero produzir React, eu quero produzir também para plataformas vídeos menores no Instagram. Me sigam no meu Instagram, tá? Deixa eu até botar aqui, ó. Tem um texto aqui, deixa eu editar ele. E aí eu vou botar aqui @de_valenca. Essa minha arroba ela é genérica, tá? Então,
maioria das redes que vocês me procurarem, vocês vão achar aí, @divalenca. Então me sigam aí no Instagram, no TikTok, que eu também tô produzindo conteúdos menores, né? E é isso, cara. Eu acho que foi um bom resumo, né? Acho que foi um bom resumo. A transição do porquê me fez levar a me desfazer do Ultimão. Repito, eu não me arrependo. Eu acho que a vida, ela é como ela é, né? Eu voltei a usar até o boné do Ultimão, porque a marca mudou, eles mudaram tudo. Então, é como se isso aqui fosse o meu, né? Aqui é o que eu criei, aqui foi o legado que eu deixei. Então, não tenho arrependimento, acho que tudo tem que ser como tem de ser. Eu tô muito feliz com esse momento meu aqui no YouTube, com essa conexão com vocês. E vamos lá, vamos para cima. Se tiver de fazer live todo dia, a gente vai fazer. Se tiver de assumir compromisso com vocês, a gente assume. Mas é isso, né? Falei aí do motivo da minha desfazer do Ultimão, algumas coisas que aconteceram na transição, depois da transição, o porquê do N7, e lembrando, o N7 é um projeto meu e do Jardel, e porquê também agora está num projeto pessoal, né? Tudo alinhado com o Jardel, tudo combinado, tudo conversado, tudo esclarecido, tudo certo. O Jardel é um cara excepcional. Então, é isso.